Olá, paz e graça a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Vem agora com a segunda parte. Essa segunda parte a pedido do nosso querido irmão Isaac, eleitos de Deus. E vou fazer essa segunda parte aqui falando sobre as visões do profeta Zacarias, fazendo essa última parte. Quero agradecer a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos. Quero dizer que vocês estão todos perfeitos e o Espírito de Deus está dentro de cada um de vocês, dentro desse corpo. Isso é maravilhoso. Quero agradecer as visualizações ali da série do Apocalipse, que foi mais de 3 meses. E nós ali aprendemos bastante mesmo, símbolos, profecias cumpridas, literal o que aconteceu lá dentro dos muros de Jerusalém, citado aí pelo contemporâneo Flávio Joséfo, que foi contemporâneo, que nasceu no ano 37, e contaram para ele. E ele, na sua Wikipédia, na sua história, no seu livro, ele diz que houve um homem que fazia muitas curas nos dias ali daquela época, daquela geração do Antigo Pacto. Então, está bem claro que a Bíblia não é uma história inventada por Roma, mas sim é um livro histórico, um livro verdadeiro, que Deus concluiu a sua obra literária, né? Isso é maravilhoso. Eu peço aos irmãos também que se inscrevam nesse canal. É fácil, essa letrinha vermelha aí, inscreva-se, você se inscreve e é rapidinho você está inscrito. Ative, toque no sininho, dá o seu joinha, o YouTube vai entender e vai mandar as notificações quando nós gravar vídeos, e você vai receber nas suas plataformas digitais esse conhecimento da graça de Deus. Eu parei o vídeo na primeira parte porque a memória não suportou. O versículo 1, ele diz: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, vírgula, e a palavra que Satanás é adversários. Adversários é um adjetivo, obstáculos. Estava a sua mão direita, isso é figura de linguagem, a sua mão direita, vírgula, para lhe opor, para ficar contra, para colocar obstáculo. Aqui está falando de homens, humanidade, não está falando de seres espirituais que se rebelaram lá nesse céu da religião contra o Criador, contra esse Deus da religião. Então nós vemos aqui uma história, como eu já li no primeiro vídeo, que ele era contemporâneo de Ageu. Nós conhecemos a história ali dos 70 anos de Daniel orando, falando das 70 semanas, que está aqui no vídeo também, as 70 semanas cumpridas, que foi determinada para o povo hebreu, porque os irmãos evangélicos estão esperando essas 70 semanas se cumprir. Entra geração vai, geração vem, e essas 70 semanas não tem um final. Mas os irmãos têm que entender, Daniel capítulo 9 diz que Deus falou com o povo de Israel, falou sobre o teu povo, a profecia foi essa, está determinada 70 semanas, 490 anos, 70 vezes 7. Mas só que eles pegam aquilo lá do passado
e aplicam nos filhos e nas filhas de Deus e fazem eles viver uma falsa esperança. Sai ano, entra ano, séculos, um século incerto, e eles vão ficando nessa falsa esperança. Mas as 70 semanas para o povo hebreu já está cumprida, meus irmãos. Cumpriu. Daniel 9, 27. E o povo do príncipe que há de vir. Olha como isso é claro. Destruirá a cidade. O filho do general Vespasiano, Tito, na dinastia Flaviana, morreu no ano 81. A besta do Apocalipse 13. Isso é bem claro. Os gafanhotos do Apocalipse capítulo 9 estavam aparelhados para a guerra, que foi a dinastia Flaviana. Lucas capítulo 21. Quando vocês veem Jerusalém sitiada, disse o Salvador Jesus de Nazaré, que salvou os hebreus, segundo a carne, os eleitos. Salvou eles, salvou aquelas almas, porque eles estavam com os corpos abatidos. Então, é assim que a religião vai fazendo. Eles leem o livro do profeta Amós, Naum, Miqueias, Daniel, e aparece a palavra fim dos tempos. Eles dizem que é para o fim da humanidade, a palavra fim dos tempos. Olha isso, meus irmãos. Isso é ilógico, isso falta entendimento de Deus, ser salvo na consciência, na mente, entendimento do Criador. Mas as profecias estão cumpridas, perfeitas, consumadas. E o nosso querido irmão, um abraço ao nosso querido irmão que pediu para nós falar um pouquinho sobre Zacarias 3, versículo 1, nosso irmão Isaac. Isso está acontecendo no Antigo Pacto, mas os 14 capítulos do livro de Zacarias, eu peço aos queridos irmãos que leem capítulo 3, capítulo 1, 2, 3 até o 14, que ele vai falar sobre o ungido, o escolhido, o corpo que Deus ia habitar, e habitou Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré. Isso é muito relevante. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Aqui parece as mesmas palavras que o anjo Miguel disse às autoridades no tempo de Moisés. Um dia uma querida irmã eleita de Deus perguntou para mim: Fernando, quem era o diabo que contendia com o corpo de Moisés? E eu respondi, querida irmã, o diabo que contendia com o corpo de Moisés eram as autoridades no tempo de Josué, que eles queriam enterrar o corpo de Moisés em nenhum determinado território, as autoridades que estavam lá. Mas Deus falou: não, eu que vou sepultar o corpo de Moisés. E eles se oporam, ficaram contra o anjo Miguel. E o anjo Miguel, sabendo que Deus autorizou, criou as autoridades, ele disse: o Senhor te repreenda para aquelas autoridades. Mas as religiões vêm falando que foi o ser das trevas, o Poseidon, aquele capeta com garfo, todo vermelho, sabe? A mitologia grega, romana. Mas o que um ser espiritual queria com o corpo morto? Eu não consigo entender o sistema, meus irmãos, porque o sistema
O sistema é perverso. E a figura de linguagem, diabo, adjetivo, Satanás, adjetivo, aparece também nas profecias do profeta Zacarias, nos 14 capítulos, versículo 3, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, e ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu Jerusalém, que te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ele estava falando do sumo sacerdote na visão, aqui uma visão, que o sumo sacerdote chamado Josué, não aquele Josué que eu falei agora, que ficou sendo sucessor de Moisés, depois da sua morte física, mas este Josué, que era sumo sacerdote, o profeta Zacarias, através da revelação de Deus, disse: troca as vestes. Troca as vestes, porque lá eles estavam 70 anos, ficaram 70 anos na Babilônia, sendo escravo. E Daniel, na sua oração, ele faz uma oração, uma das orações, uma das falas mais lindas da Bíblia, no Antigo Pacto, para Deus lembrar que já tinha completado 70 anos, e o anjo veio voando, diz a revelação, e falou para ele, para Daniel, revelou para ele que o final dos tempos de Jerusalém, da era dos judeus, estavam chegando, os hebreus, o final dos dias, os últimos dias, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, os últimos dias que Amós falou, que Sofonias falou, tudo para Jerusalém. E versículo de número 4, 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti teu pecado, te vestirei de vestes finas, de vestes novas. A quarta visão do sumo sacerdote. Então ele estava sendo acusado porque tinha algo ali no meio do sumo sacerdote, na visão de Zacarias, que aquele sumo sacerdote, sumos sacerdotes e sacerdotes estavam com as vestes sujas. Era a simbologia, a figura de linguagem para mostrar que eles tinham que trocar as vestes, porque Deus ia fazer tudo novo e que Deus ia levantar um sumo sacerdote e ia colocar uma veste fina nele. Esta visão de Zacarias, ela faz alusão ao sumo sacerdote que veio ainda debaixo da lei, o sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes, e que Deus ia fazer uma nova Jerusalém. Não seria uma Jerusalém terrena, física, mas seria uma Jerusalém invisível. Apocalipse capítulo 21. Seria uma Jerusalém que o tabernáculo de Deus estaria dentro dos homens. Olha como isso é maravilhoso. E essa visão está acontecendo 520 anos a ponto C, antes de Cristo. Agora, como eu já li a primeira parte, olha isso aqui, meus queridos irmãos. Eu vou ler o versículo número 9. Versículo número 9. Versículo 8 e o 9. 8, 9 e o 10. Vou ler o 8, o 9 e o 10. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens potentosos, homens inteligentes, palavra potentosos, homens inteligentes. Eis que eu farei vir o meu servo, renovo,
Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Olha a visão do Apocalipse. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira, para debaixo da figueira. Essa profecia, meus queridos irmãos, ela estava falando do futuro de Jerusalém. Quando ele diz que ele ia trazer um renovo, versículo de número 8, que ele ia fazer coisa nova, invisível, a Jerusalém visível. O versículo 9, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra estão 7 olhos. E o versículo de número 10 é mais interessante, olha só isso. Vamos ler o versículo 9, que eu quero trazer aqui uma coisa interessante, olha só. Versículo 9. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo, não. Versículo de número 9, desculpa aqui, meus irmãos. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e trarei o pecado, e tirarei o pecado, a iniquidade desta terra num só dia. O que acontece? Quando nós falamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, que não existe mais judeus, falando assim, português, Brasil, hebreus segundo a carne, e que hoje existe hebreus espirituais, no espírito, as pessoas nos chamam de antissemita. Não existe mais antissemita. Quando nós falamos que a Jerusalém foi destruída, não existe mais, que lá está em ruínas, eles dizem não, que nós somos contra o povo de Deus, contra Jerusalém. Mas a profecia de Zacarias diz que ele destruiria aquela nação carnal, física. Olha como isso é claro e profundo, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Ele diz, tirarei o pecado desta terra num só dia. Tirou ou não tirou? Tirou ou não tirou? Tirou. Quando ele se manifestou, Hebreus capítulo 9, versículo 28, 27, 28, Hebreus 9, 27, 28, ele apresentou uma vez, apareceu uma vez sem pecado, tirou pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para aqueles que aguardam para a salvação. Tirou ou não tirou? E ele diz, num só dia. E o que acontece hoje, meus irmãos? O pessoal sionista, que precisa ser salvo na mente, os judaizados, com todo respeito aos judaizados, as religiões, esse pessoal evangélico que se une a Tailite, a Torá. A Torá, dizem eles, os Askenazi, porque eles são Askenazi, de 1948, junto com Oswaldo Aranha, com a ajuda da ONU Instituição, eles criaram o Estado. E muitas pessoas dizem, não, mas tem prova científica, tem DNA. Não, eu não estou falando de DNA físico, eu estou falando de algo espiritual. Eles dizem que somente a Torá, os 5 livros que eles chamam de Torá, que é o monoteísmo, eles dizem que lá não fala nada sobre o Machia do cristianismo, que não tem profecia nenhuma,
falando sobre ele, e que a verdadeira religião é o judaísmo, é o único Deus, e que Jesus é inventado, é uma mitologia romana. E eles dizem que levou muitos pastores já para a religião judaica, mostrou na Torá que não existe profecias alguma falando sobre Yahushua. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou falar para depois. Tem muitos capítulos aqui, versículos, mas um dos livros dos profetas falou muitas vezes sobre Yahushua. Este é um que eu estou lendo, que diz que essa nação, segundo a carne, ela nasceria de um dia, olha só, de um dia, só em um dia ele tirou o pecado. Que coisa, meus irmãos, nenhum dia, olha como isso é lindo, nenhum dia ele tirou o pecado. Tirarei a iniquidade desta terra num dia. Tirou ou não tirou? Quando o Salvador, quando João Batista encontrou com o Salvador lá no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no Antigo Pacto. Mundo de então, mundo da lei, Aion velho, habitado, território, mundo da lei. Eu batizo vocês, hebreus, com água para arrependimento. Arrependimento do que, Fernando? Arrependimento, o batismo de João Batista era para se arrepender do quê? Quando eles transgrediam um dos 613 mandamentos. Quando eles erravam em um, eles tinham que matar animais. Os livros apócrifos diz isso, que eles colocaram apócrifos. Colocavam o seu sangue nos seus corpos e ia até o Jordão para ser banhado, para se arrepender, porque errou um dos 613 mandamentos. Este era o batismo de João Batista. Esse era o batismo. Então, ele disse ainda, e vem um maior do que eu, que ele vos batizará com o Espírito de Deus e com fogo. Essa palavra fogo, muitos irmãos em graça dizem que foi acrescentado nos codex. Essa palavra fogo, mas não foi não, meus irmãos. Não foi na cópia das cópias das cópias, porque isto que João falou foi verdade. Ele ia salvar a consciência, no Espírito de Deus, consciência, as almas, que as almas estavam lá, com seus corpos abatidos, falando assim, as almas, porque era corpo e alma. E este batismo no Espírito ia salvar os eleitos na mente, que salvou. E aquelas almas que não, falando assim, os filhos da perdição, o ímpio, eles foram batizados no juízo, fogo, juízo, condenação, foram julgados, as almas foram julgadas, queimadas, vivas. É isso que o João Batista falou. O pregador da circuncisão, Pedro, ele batizou quase 3.000 almas na consciência, acreditaram no Messias, aquele homem, aquele profeta que estava lá prometido. Então, as vestes da revelação de Zacarias foram trocadas, foram retiradas as vestes que já estavam lá naquele tempo da profecia, aqueles homens. Ele levantou o sumo sacerdote Josué, que estava simbolizando o sumo sacerdote que viria para cumprir a lei, Jesus de Nazaré. Esta, meus irmãos, é a revelação da graça de Deus no Antigo Pacto.
E ele diz aqui na frente, no capítulo de número... Tem vários capítulos aos aqueles irmãos judaizados. Ele fala no capítulo 14, o julgamento final. Ele fala o julgamento de Jerusalém. No versículo 12, ele fala a exaltação de Jerusalém. Isso tudo é o profeta Zacarias falando. 520 anos. Olha só, no ano 520, meus irmãos. Fala da entrada triunfal de Yahushua em Jerusalém. Capítulo 13. Fala do pastor ferido. Isso é muito relevante. Fala da destruição dos inimigos do povo de Deus no capítulo 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. Isso é muito interessante e maravilhoso. E eu quero terminar essa pérola da graça dizendo aos queridos irmãos em graça que o que existe hoje, meus irmãos, não é mais gentílicos, nem hebreus segundo a carne, nem gentios segundo a carne, nem hebreus segundo a carne. O que existe hoje é o Espírito de Deus em nós. É o ministério do Espírito. O Espírito de Deus está dentro de nós. O reino, a nova aliança está dentro de cada um de nós. E que a nova Jerusalém, e que a nação física foi destruída nenhum dia poderá. Olha o que o profeta Isaías falou, profetizando, capítulo 66, versículo 8. Ele falou da Israel, não segundo a carne, mas da Israel, dos Yahudins espirituais. E aí o pessoal se une ao judaísmo, os evangélicos, o cristianismo e judaísmo. Não vou falar do islamismo. E eles se abraçam e vão falando que aquele que abençoar Israel será abençoado, a terra santa, que é judeus, esse é o judeu, homem de Deus, rico, próspero. E vão falando e vão adorando uma coisa que não existe. Isaías 66 termina essa pérola da graça. Irmão, abra a vossa Bíblia, Isaías capítulo 66. E ele diz mais ainda que a figueira e a videira, a videira que representava os hebreus e a figueira que representava muitas vezes os gentios, estariam juntos recebendo todos os povos. 66, versículo 8 diz: olha a profecia que veio do profeta Isaías, diz: quem jamais ouviu tal coisa? Ponto de interrogação. Quem viu coisas semelhantes? Interrogação. E vem a pergunta: pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Interrogação. Nasceria uma nação de uma só vez? Interrogação. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Não foi, irmãos evangélicos, a profecia falada pelo profeta Isaías não foi para o judeu sionista Askenaz de 1948. A profecia foi feita com um monte de... Olha o português Brasil, interrogação, interrogação, interrogação. A profecia foi feita para mim, para você, para seu filho, para sua filha. Foi feita para a igreja perfeita, perfeita, coberta pela proteção de Deus. Essa profecia foi para o corpo de Cristo, que é a igreja que está no Oriente, no Ocidente, na América Central, na América do Sul, nos continentes, no mundo cosmo. A profecia diz: poderá uma nação nascer
num só dia, e ele cumpriu esta profecia no ano chamado 70, quando Jerusalém foi destruída em um só dia e nasceu a nação espiritual. Esta é a pérola da graça de hoje. E as vestes foram trocadas, as vestes eram de pano física. Deus colocou o sumo sacerdote Josué. E Deus agora, para cumprir a lei, colocou o sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes, Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré, trocou as vestes físicas, panos finos, brancos, suas festas cerimoniais, sumos sacerdotes, sacerdotes físicos, e trocou e colocou o sumo sacerdote que é espiritual. Ele é o Criador e nós somos espirituais dele. Nós somos sacerdotes vivos. Olha o que Pedro disse: sacerdote real, povo escolhido, povo único, peculiar, de Deus, exclusivo, santo. Esta é a mensagem da graça de Deus. Inscreva nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Quero mandar um abraço ao nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça. Estamos juntos, meu querido irmão. Inscreva lá, irmãos. Vamos fazer essa graça, vamos somar. E ele está no ensinamento ali maravilhoso. Ensinamento da graça de Deus. Estou indo. Um abraço a todos.